O Jornal da Sete está de volta, hoje recebendo aqui a professora e coordenadora do curso de Biomedicina, Juliane Albuquerque. Professora, agora continuando falando sobre a prevenção. A gente vê muito falando sobre grupos de risco e eu queria saber como são definidos os grupos de risco no caso de uma doença e quais são os grupos de risco do novo coronavírus. As definições do grupo de risco de cada doença estão muito relacionadas com os sintomas e o que essa doença pode causar e acometer o indivíduo. No caso do coronavírus causando a Covid-19, os grupos que a gente tem que tomar mais cuidado, que são o foco, são pessoas que têm o sistema imunológico um pouco mais frágil, que são pessoas, por exemplo, os idosos, ou então pessoas que são acometidos de outras fragilidades, por exemplo, doenças respiratórias, que também por conta de estar relacionado com sintomas da doença podem ser agravados. Também os hipertensos, os diabéticos, pessoas então que têm alguma doença crônica, pessoas que têm o sistema imunológico um pouco mais frágil e também é válido dar uma atenção especial às mulheres gestantes. Não que elas tenham o sistema imunológico frágil, afetado, mas que durante a gestação o nosso corpo sofre mudanças. Então, é bom também dar uma atenção maior a essas pessoas. Sim. E no caso que dizem muito sobre grupos de risco é que as pessoas mais jovens não fazem parte do grupo de risco para essa doença. Mas e pessoas mais jovens, fumantes ou ex-fumantes, devem tomar mais cuidado também? Sim, com certeza, porque também já é um facilitador, porque como eu disse, dependendo de cada a doença, como ela pode acometer, a gente define o grupo de risco assim. Então, essas pessoas que são fumantes ou ex-fumantes já têm essa predisposição a desenvolver uma doença respiratória. Ok. E no caso agora para prevenção, você já falou para a gente que lavar as mãos é muito importante. Que outros métodos a pessoa pode tomar para poder se prevenir contra o coronavírus? São todas medidas muito simples. Além de manter a higiene pessoal, lavar bem as mãos, evitar coçar os olhos, levar a mão à boca, coçar o nariz. Uma outra medida muito importante é que o contato físico, apesar da gente ter muito esse costume aqui, né? As pessoas se abraçam, se beijam, evite o contato físico muito próximo, porque como a gente disse, a transmissão do vírus ela é por gotículas de saliva e contato. Então, assim, vamos tentar manter pelo menos 1 metro de distância. As pessoas que estão no grupo de risco devem ficar mais reclusas. Então, assim, são medidas simples que podem realmente ajudar a diminuir o contágio. E quanto à medicação, o que tem sido usado para combater o novo coronavírus em relação à medicação? Saiu uma nota recentemente de que a OMS está pedindo para evitar ibuprofeno. O que ele causa em pessoas que tenham o coronavírus? Na verdade, a questão de medicação é bem delicada, porque a gente também vai esbarrar aí em automedicação. Assim, o que é recomendado, porque como nós ainda não temos uma vacina ou um medicamento que seja capaz de matar o vírus, o que tem feito é cuidar dos sintomas. Então, foram feitas algumas pesquisas já dizendo que o ibuprofeno pode interferir no método, no sistema de defesa e na ação do vírus. Então, o que a gente vai se ater é em cuidar dos sintomas, a febre e a dor no corpo. Mas é importante lembrar que quem tem propriedade para prescrever uma medicação é o médico. E como que funciona o período de incubação e de transmissão desse vírus? Falam muito sobre o período onde ele é assintomático e depois ele começa a apresentar sintomas. Como que funciona isso? Esse é o período de incubação que ele vai do dia em que a pessoa é contaminada, que ela passa a apresentar o vírus nela, e até enquanto ela começa a apresentar os sintomas. Esse período de incubação pode variar entre 1 a 14 dias e o período de transmissão é enquanto a pessoa está apresentando os sintomas. O que não descarta, obviamente, a possibilidade de que depois que ela parar de apresentar os sintomas, vamos supor, a pessoa começou a se sentir ótima hoje,
Mas ela pode ser que alguns dias, 2 dias depois, ela ainda continue podendo transmitir. Não é regra, mas pode ser que aconteça. Mas o que é mais geral é a pessoa está em possibilidade de transmitir enquanto apresenta os sintomas. Sim. E as medidas que estão sendo tomadas atualmente, né? As universidades estão parando as aulas, as escolas públicas, municipais, escolas particulares, shows e eventos sendo cancelados. Essas medidas realmente freiam a proliferação do vírus? Sim, reduzem bastante, porque como a gente mencionou aqui, o contato físico favorece demais. Então, se você tem uma aglomeração de pessoas, são muito mais pessoas que potencialmente podem transmitir. Então, se você afasta as pessoas, a chance de acontecer, por exemplo, o espalhamento de gotículas de saliva ou superfícies contaminadas onde outros vão encostar e eventualmente encostar, a gente realmente consegue diminuir muito a disseminação do vírus. Então, a dica é evitar aglomerações. Sim, evite aglomerações, evite filas enormes de supermercados, não precisa de pânico, não precisa de desespero, mantenha a sua higiene e evite, se você pode evitar locais mais cheios, evite. E a questão de eventos que foram cancelados é prudente, é melhor, o que a gente puder fazer para conter é melhor para nos ajudar. Sim. Professora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, agradecer por ter passado essas informações para a gente. Estamos à disposição. O Jornal da 7 fica por aqui e até a próxima.